Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Meu nome é Gabriel Vince e vamos aqui dar continuidade à série de podcasts que eu estou fazendo sobre Akira Kurosawa, né? E a gente está analisando, né? A gente vem analisando o filme Sonhos, né? Lançado em 1991. E o filme Sonhos em específico, ele está sendo dividido em vários programas, porque são vários sonhos que acontecem, apesar dos sonhos serem curtos, né? Eles são repletos de significados. Então, só do filme Sonhos a gente está fazendo uma série dentro de uma série, né? Depois que eu terminar o filme Sonhos, né, falar sobre todos os segmentos, todos os 8 segmentos do filme Sonhos, eu vou continuar fazendo sobre os outros filmes do Akira Kurosawa até terminar sua filmografia, né? Então a ideia aqui é fazer vários programas mesmo sobre Akira Kurosawa, né? Para não ficar muito repetitivo, eu tenho feito alguns programas adicionais que eu não tenho nem divulgado muito, são os drops, né? Que eu comecei faz umas 2 ou 3 semanas, né? Que são programas mais rápidos, feitos em um take só. E geralmente eu vou dando dicas do que eu venho lendo, escutando e algum comentário interessante que eu acho que eu vou fazer, né? E eu não quero formatar isso em vídeo, um programa muito mais elaborado, é para ser realmente, para dar mais movimentação no podcast, né? Enfim, esses são os recados iniciais. Meu nome é Gabriel Vince, se eu não me apresentei, não lembro se eu me apresentei. Eu sou o dono, né, do podcast Taverna do Lugar Nenhum, e a gente tem um site, né, tavernadolugarnenhum.com.br. Lá você vai ver meus textos, também tem as minhas redes sociais, os links estão todos lá nesse URL, né? E, bem, é isso, né? Vamos ao programa. Bem, então vamos lá, vamos falar do filme Sonhos, continuar falando sobre o filme Sonhos. No podcast anterior eu fiz uma análise sobre o sonho 3, A Tempestade, e o sonho 4, O Túnel, né? No podcast antes desse eu fiz os 2 primeiros sonhos, né? Que é o Jardim das Pessegueiras e Um Raio de Sol Através da Chuva, né, que são 2 filmes, são 2 sonhos especificamente do Akira Kurosawa como criança. Este programa vai ser dedicado ao sonho 5, que é Corvos, e o sonho 8, que é o último sonho, que é o qual que é o nome mesmo? O Vilarejo dos Moinhos, né? Então, eu deixei esses 2, eu fiz esse salto, né, do 5º para o 8º, porque os sonhos que o 6º e o 7º, eles podem ser tematicamente compreendidos sobre o mesmo olhar, sobre o mesmo tema, né, que são sonhos relacionados ao trauma nuclear do Akira Kurosawa, né? Então, ambos os sonhos 6 e o 7 podem ser falados no mesmo programa, né? E eu vou aproveitar esse aqui, né, para falar sobre o sonho 5, né, Corvus, e o sonho 8, né, o último sonho do filme. Bem, o sonho 5, né, o sonho 5 chamado Corvus, ele é um sonho que ele se diferencia um pouco dos demais, né? Primeiro por ele não parecer exatamente um sonho. A primeira vez que eu vi esse sonho, ele destoou muito dos outros, né? Porque ele parece uma homenagem devaneada do Akira Kurosawa pro Vincent van Gogh. Nesse sonho, né, para quem assistiu, né, esse filme, é um dos sonhos mais famosos desse filme, né? Que o artista, o sonhador, ele vai caminhando pelas obras do Van Gogh, né? Ele vai e mergulha nas obras do Van Gogh, né? Mas a gente pode ir além, né, dessa interpretação mais básica, né? Não é uma simples homenagem que o Akira Kurosawa faz ao Van Gogh, né? A gente pode entender, né, esse sonho como uma espécie de um artista tentando encontrar outro artista para se entender, né? E vocês vão saber por que essa interpretação
é a minha atual interpretação sobre esse sonho, né? Lembrando, né, que esse filme Sonhos, do Akira Kurosawa, é um filme que é uma espécie de biografia onirizada, né? Então, as interpretações que eu vou fazer aqui, e qualquer outra pessoa vai fazer, elas são passíveis de ser falar muito mais sobre mim do que sobre o autor, né? Os sonhos são viagens muito particulares daquele que sonha, né? Então, as coisas podem não ter muita lógica, pode ser uma colagem de fatos que se juntam, né? Esse filme Sonhos, né, é o primeiro filme totalmente roteirizado pelo Akira Kurosawa, né? Porque é uma viagem muito pessoal dele, né? Ele fez esse filme descrevendo sonhos recorrentes que ele tem, né? Então, vai falar um pouco sobre a vida dele, né? E falando sobre a vida dele, né, a gente pega muito com base na autobiografia do Akira Kurosawa, né? Porque se os sonhos são recorrentes, eles têm a ver com alguma coisa refletida na vida do Akira Kurosawa, na personalidade, nas suas referências culturais, religiosas, né, nas suas vivências, nas suas leituras e tudo mais, né? Então, chega a ser, eu acredito que o sonho, ele não está claro nem para o sonhador, né? Então, imagine para quem vai interpretar isso aí, um terceiro, né, que vai fazer isso, né? Então, esses sonhos, tudo que eu vou falar aqui são interpretações minhas, baseadas nas leituras tanto de psicologia junguiana, quanto de psicologia freudiana, quanto pelas informações que eu tenho da biografia do autor, tanto pelas, sei lá, aquilo que eu li fez sentido, tanto meus estudos sobre a espiritualidade, o folclore e a religião japonesa, né, que quem me acompanha, está me acompanhando no Facebook, no Instagram, tá vendo que eu tô postando várias coisas a respeito disso, né? Se quiser me acompanhar no Facebook, Instagram, né, eu volto aqui fazer o convite para entrar no tavernadolugarnenhum.com.br, lá vai ter os links para as minhas redes sociais, né? Enfim, então eu interpreto esse sonho como uma espécie de tentativa do Akira Kurosawa se enxergar como artista, colocando outro artista como espelho, né? Aqui nós temos nesse sonho, né, o sonhador no papel de um estudante de artes que, ao se deparar com uma obra de Van Gogh numa exposição, ele se descobre dentro do vibrante e caótico mundo dos trabalhos do artista, né? Ele é absorvido para dentro dos seus quadros e, imerso nesse universo de cores em pinceladas voltosas e agressivas, ele tenta buscar o artista nas obras. Isso significa o quê? Literalmente, né? Ele entra na obra do Van Gogh, né? O sonhador, ele entra na obra do Van Gogh e fica tentando buscar o Van Gogh nas pinturas. Então ele vai pulando de pintura em pintura, vai fazendo um tour pelas obras do Van Gogh, e ele vai perguntando aos personagens dos quadros, né, aquelas figuras que o Van Gogh pintava, falando: não, onde está o Van Gogh? Onde está o Van Gogh? Né? Ele vai buscando o artista dentro da obra do artista, né? E ele vai perseguindo, né, o Van Gogh através dos seus diversos trabalhos, né, até se deparar com uma pintura muito famosa do Van Gogh chamada Campo de Trigos com Corvos, né, que foi uma pintura que foi terminada em 1890, né, e essa é uma das obras mais emblemáticas do Van Gogh, né. O Van Gogh ele chegou a escrever uma nota sobre a obra, né, uma nota não, ele mandou uma carta pro seu irmão, né, o Theo, e a sua cunhada, uma mulher chamada Joana, dizendo que essa obra ele tinha o objetivo de expressar a tristeza e a solidão extrema. Então é uma obra muito melancólica, né? E existe uma interpretação sobre os elementos da obra que se referem ao fim da vida se aproximando, né? E até fazem sugestões suicidas, né? Os campos a gente pega aqui uma obra chamada Eternity Gates of the Spiritual Vision of Vincent, né, que é uma obra de Caitlin Powers Erickson, né, é uma estudiosa da obra de Van Gogh, né. Ela fala, né, que os corvos eles têm uma simbologia
e os campos de trigos também têm uma simbologia, né? E a junção dessas duas coisas que faz o significado da obra num geral, né? Os corvos, e pelos seus hábitos necrofágicos, eles são culturalmente na Europa, né? E acho que em qualquer lugar, associados à morte, né? Os campos de trigo, segundo essa estudiosa, elas são os campos de trigo são símbolos de esperança. Olhem que interessante, você tem corvos e trigo, né? Você tem morte e esperança. O que isso aí poderia denotar? Suicídio. É como se fosse um ideograma mesmo, né? Os corvos sobrevoando os campos de trigos sintetizam a ideia de suicídio, a ideia de que a esperança que o fim da tristeza e do sofrimento se encontra na morte. Então, dá para entender essa obra como uma espécie de carta de suicídio, uma tentativa de pelo menos uma especulação do artista. Ele tem uma ideação suicida, ele não precisa cometer o suicídio em si, mas ele imagina e traduz isso numa obra de arte através desses símbolos que ele coloca na obra, né? E é uma coisa muito interessante, porque aí a gente vai qual que é a relação do Akira Kurosawa com esse tema, né? Para quem lembra do meu podcast sobre do Descaden, né? Vai lembrar de um fato que eu falei da biografia do Akira Kurosawa, que é a ocasião do lançamento desse filme, né, do Descaden, de 1972. 72? Eu não lembro. Mas assim, nesse ano, né, depois que ele lançou o filme do Descaden e viu que foi um fracasso, né, de público e crítica até, ele tentou se matar no final do ano, né, depois do filme. Então o suicídio é um tema presente na vida do Kurosawa. E não só presente, ele é recorrente até, né? Esse não é o primeiro contato que Kurosawa teve com a ideia do suicídio, né? Segundo a sua biografia, em 10 de julho de 1933, né, desculpa, quando Akira Kurosawa tinha 23 anos, o seu irmão, um cara chamado Reigo Kurosawa, ele se suicida. E as causas assim desse suicídio eles são múltiplas. A começar pelo fracasso, né, do Reigo Kurosawa como líder grevista e as dificuldades financeiras que ele enfrentava. Engraçado porque as dificuldades financeiras do Akira Kurosawa também foram um grande motivador para ele tentar o suicídio no final do ano, né? Depois que ele fez o filme do Descaden, né, e ele se comprometeu muito financeiramente com esse filme. E não deu em nada, ele teve que pagar, ele teve que hipotecar a casa, ele já era meio velho, né, na época. Então foi assim terrível para o Akira Kurosawa, né? Depois ele se reergueu, fez ótimos filmes, né, o Han e etc. Mas foi uma época muito sombria para o Akira Kurosawa, né? E bem, tem esse fato, né, do irmão do Akira Kurosawa ter tentado o suicídio, né? É interessante você pegar a história também do Reigo Kurosawa, porque ele conta um pouco da história do cinema no Japão, né? O Eigo Kurosawa, ele tornou-se um homem muito bem sucedido por causa de um movimento distintamente japonês de dubladores, né? É um movimento chamado Katsuben, né? Os Katsuben seria o seguinte: como o Japão ele tem uma tradição do teatro muito forte, né? Tanto do teatro No quanto do teatro Kabuki, né? O cinema foi visto com certa estranheza, né? Então, as primeiras apresentações do cinema eram teatros improvisados, né? E era muito comum a figura do Katsuben, né? Que seria os dubladores em tempo real dos filmes que passavam. Então eles dublavam enquanto o filme ia passando, eles dublavam os diálogos e tudo mais.
E era uma coisa tão popular no Japão que muitas vezes as pessoas iam no teatro ver o filme, não ver o filme especificamente, mas ver os dubladores, né? Eles eram uma espécie de stars lá no Japão, né? E eu tô falando aqui no cinema, a época do cinema mudo, né? Quando os cinemas começaram a ser falados e as dublagens já tinham todo um esquema da indústria cinematográfica que já coloca os filmes já dublados, não precisa alguém falando, o prestígio dos Katsuben, ele foi basicamente limado. E o emprego, não só o emprego, mas o prestígio do Eigo Kurosawa, que era um homem muito famoso na época, foi junto, né? Foi junto. E ele não conseguiu reverter esse processo, né? Ele não conseguiu, porque é inevitável, né? O mundo caminha para frente, né? Então, há empregos que vão sendo... que não fazem mais sentido existirem. Os Katsuben eram um desses empregos, né? Não haveria necessidade de um dublador, né, em tempo real lá no cinema dublando o filme. Não fazia o menor sentido. Eu tô falando dublando em filme mudo, pode soar estranho, mas é isso mesmo, né? Tinha um filme mudo sendo passado lá, tinha as legendas, só que o público japonês gosta do som, gosta de ouvir a pessoa falando. É muito esquisito pro público japonês assistir uma coisa e só ter música, e só ter letras pro cara ler lá. Não, eles gostam da fala, eles gostam da interpretação vocal. Inclusive, para quem teve a oportunidade de assistir um teatro kabuki, você vê que a fala é uma coisa extremamente valorizada e estilizada no teatro japonês, né? Então é uma coisa muito, muito marcante, né? Então o japonês gosta da voz. Então até o cinema mudo tinha dublador, né? Então não é uma... sou estranho, mas era isso que acontecia, né? Enfim, né? O Eigo Kurosawa, ele perdeu o emprego, o prestígio, a fama e se matou, né? Eu falei que ele era líder grevista, ele tentou fazer um movimento grevista para impedir que os filmes mudos, os filmes falados entrassem no Japão, mas bobagem, né? Então os filmes entraram no Japão, o público se acostumou e é isso, acabou para os Katsuben, né? Não existe mais, né? E existe uma outra coisa muito interessante nesse filme dos Corvos, né? Do Akira Kurosawa, esse segmento dos Corvos, desse grande filme Sonhos, né? Que é a presença do Martin Scorsese. Para quem... é uma coisa que eu não tinha percebido na época, fui perceber apenas lendo sobre o filme. Mas o Martin... inclusive, eu acho que eu cheguei a dar uma olhada nos créditos do filme e tinha lá, fala, Martin Scorsese. Nossa, mas ele participou do filme? Ele participou como ator. E ele fez ninguém mais, ninguém menos que o próprio Vincent Van Gogh nesse segmento. É uma coisa muito interessante. E isso aí adiciona um significado desse tema do suicídio, desse tema do artista tentando procurar outro. Ele adiciona um significado a isso aí tudo. Porque o Martin Scorsese, ele também tentou cometer suicídio. Assim como Akira Kurosawa, o Martin Scorsese também já teve uma tentativa de suicídio. E foi exatamente por o mesmo motivo. Quando ele lançou em 1977 o filme New York, New York, que eu acho que é um bom filme, né? O do Descadente também, do Akira Kurosawa, também acho que é um bom filme. Eu acho que é um filme menor na carreira do Kurosawa, né? Mas eu acho que é um bom filme. O New York, New York tem cenas muito boas, assim, eu acho que uma das melhores cenas do cinema do Martin Scorsese tá nesse filme, apesar de não ser o top, sei lá, 15 dos filmes do Martin Scorsese, é um bom filme. Só que ele também teve uma péssima recepção de público, né? A crítica acho que foi diferente, mas de público ele teve uma péssima recepção, né? A gente tem que lembrar que anterior a esse filme, em 75, ele tinha feito o Taxi Driver, que foi assim um grande sucesso estrondoso, que colocou ele num patamar assim de diretor Deus, assim, né, em 75, né? Um sucesso de público, um sucesso de crítica,
E esse de 77, esse New York, New York, foi um banho de água fria, porque não é porque você fez sucesso e alcançou um patamar de cineasta extremamente inquestionável, assim, de grande cineasta, não é por causa disso que você vai continuar o resto da vida um grande cineasta. Você vai fazer filmes menores, filmes maiores. E essa é a alavancada para cima do Taxi Driver, com essa queda aí do New York, New York, fez o Martin Scorsese meio que pirar. Então ele tenta suicídio lá em 77, ele mergulhou numa depressão, ele mergulhou no vício da cocaína, né? Uma coisa que ele só superou depois, lá em 1980, 1981, com o filme Raging Bull, né? Que foi um grande sucesso comparável ao Taxi Driver, né? Aí ele viu que ele consegue ainda ser um exímio diretor, né? um grande diretor de sucesso de público e crítica ao mesmo tempo, e isso aí salvou a vida dele, né? Em suma, se perceber que a gente percebe que há um padrão nessas figuras que eu falei, né? O Vincent Van Gogh, o Akira Kurosawa, o Eigo Kurosawa, né, e o Martin Scorsese, eles conhecem bem a convergência entre falência econômica, tristeza, suicídio e arte. E entende como Corvus consegue sobrevoar em um campo de trigos e até invadi-los no horizonte, né? Eles têm essa noção, né? Então são ideias suicidas de artistas que faliram economicamente em um tempo, né, pelo menos, e que já tocaram nesse assunto. Então, esse filme Corvus, ele fala sobre a angústia desse artista que tenta encontrar no outro um espelho para si mesmo, né? A busca que o sonhador no filme do Akira Kurosawa tem com Vincent Van Gogh, na verdade, é uma busca por si mesmo, é uma busca para tentar se entender como artista, né? Então, aquilo lá que eu falei no começo, não é uma mera homenagem esse filme Corvus, né? Ele é muito mais profundo do que isso. E vamos lá ao último sonho desse filme Sonhos, né? Lembrando que eu ainda vou fazer o podcast sobre os sonhos 6 e 7, né? Mas vamos lá no último sonho e eu, sinceramente, eu acho que é o mais fraco de todos os sonhos aqui, é esse último sonho, que se chama O Vilarejo dos Moinhos, né? Aqui a gente tem um jovem viajante que chega a um pacato vilarejo cercado por correntezas, né? Enquanto ele atravessava a ponte que dá acesso ao lugar, 7 crianças passam por ele e o saúdam alegremente com um bom dia, né? Um konnichiwa. Bem, todas elas carregam consigo um ramo de flores que deixam em cima de uma pedra no final da ponte. Ao passear pela aldeia, o sonhador encontra um velho ancião que está consertando a roda quebrada de um moinho. Eles começam a conversar e durante a conversa o ancião explica ao jovem o modo de vida das pessoas daquele vilarejo. Há muito tempo, as pessoas desse vilarejo, elas resolveram abrir mão da tecnologia e decidiram retornar a um estilo de vida mais simples, mais sustentável, mais natural. Seria mais ou menos como se fossem os Amishes, né? Só que no Japão. Nesse vilarejo, as luzes elétricas foram substituídas por velas, pois, segundo o ancião, há de se respeitar que a noite seja naturalmente escura e o dia seja naturalmente claro. Além disso, os tratores foram substituídos por bois e cavalos no cultivo dos arrozais. O esterco e a lenha se tornaram combustíveis, mas ali não se cortam as árvores, né, segundo esse velho ancião. Eles esperam as árvores caírem, né, pois é de bom tom que a gente respeita os ciclos da natureza, e quando a árvore cai, né, naturalmente a gente tem lenha, mas a gente não corta, a gente não antecipa esse processo natural, né? Então, basicamente é um vilarejo que tenta viver na conformidade máxima com a natureza, os ciclos da natureza e tudo mais, né? E segundo o Ciel, eles escolheram a felicidade, né? Uma coisa interessante desse discurso, né, que está fantasiado de sonho,
que eles escolheram a felicidade a despeito da conveniência, a despeito até do conforto, né? E tem uma frase do ancião que é a seguinte, né? Tentamos viver de modo como o homem vivia antigamente. É o modo natural de viver. Hoje em dia as pessoas esquecem de que do que elas são, de que elas são só uma parte da natureza. Destroem a natureza da qual a nossa vida depende. Acham que sempre podem criar algo melhor. Sobretudo os estudiosos. Eles podem ser inteligentes, mas a maioria não entende o coração da natureza. Eles só criam coisas que acabam tornando as pessoas infelizes. Mesmo assim, orgulham-se tanto de suas invenções. E o que é pior, a maioria das pessoas também se orgulha. Elas as veem como milagres, idolatram-as, né? O jovem viajante, né, o que é o sonhador, ele fica surpreso e intrigado com esta noção. E no final da sequência desse sonho, que é também o final do filme, né, acontece a procissão de um funeral de uma mulher, né? Esse funeral é celebrado com uma festividade e tem danças e tem e ele substitui aquele usual luto tristonho. Ele substitui aquele usual luto tristonho por uma festa, né? E isso deixa o jovem muito curioso, né? O velho explica que o funeral ele é celebrado desta forma, pois trata-se de um funeral de uma pessoa que teve uma boa e longa vida, né? E o ancião, que até então conversava com o jovem, resolve acompanhar a procissão, não sem antes contar-lhe sobre algo que o jovem presenciou ao entrar na vila, né? Aquelas crianças, lembra daquelas crianças colhendo flores e colocando sobre uma pedra ao lado da trilha, ao lado da ponte que dá acesso ao vilarejo, né? O ancião disse que há muito tempo um homem viajava e há muito tempo um homem que viajava havia morrido ali depois de muito sofrer. Desde então, o ato de colocar flores sobre essa pedra virou uma tradição no vilarejo, né? Então, o viajante se despede daquele lugar repetindo o gesto daquelas crianças, né? Ele coloca lá uma flor na pedra. E de todos esses dos filmes, né, dos sonhos, né, conforme eu falei, esse é o que eu acho mais fraco, né? É o único sonho que não parece realmente um sonho, mas parece um manifesto ecológico, até lúcido, com alguns problemas típicos do perfil do Akira Kurosawa. Um problema que eu vejo até mesmo nos filmes mais sentimentaloides do Akira Kurosawa, como por exemplo do Descaden, né? Não que o sentimentalismo extremo seja problemático, porque às vezes o Akira Kurosawa sabe lidar bem com isso aí. Um filme muito sentimental, que pode até soar meio brega, mas que é um dos meus filmes favoritos do Akira Kurosawa, é Um Domingo Maravilhoso, né? É um filme maravilhoso, assim como o título do filme em português, né? Só que, assim, às vezes dá certo, às vezes não dá, né? No Do Descaden, né, apesar de eu achar um bom filme, ele soa meio melodramático demais, né? Esse sonho, ele não é necessariamente ruim, viu? Eu não tô falando que é um sonho ruim, não é um ponto fraco dentro de um filme muito forte, né? É um ponto fraco de um filme excelente, né? Então, não significa que é ruim, né? É mais fraco que os demais, né? Por conta desse sentimentalismo do Akira Kurosawa, tal, essa espécie de manifesto ideológico também que enche um pouco o saco, né? Eu acredito, né, que existe um certo exagero meio plástico, né, nesse filme, um sentimentalismo exacerbado, um moralismo banal, bem intencionado, mas é um moralismo, e um didatismo meio infantil, sabe? Parece um filme educativo, alguma coisa parecida. Tem um viés muito poético, né? Tem um viés muito mas eu tenho a impressão de que Akira Kurosawa estava muito empenhado em mandar uma mensagem, né? E isso aí acaba empobrecendo para mim o filme. Eu acredito que Akira Kurosawa, isso seja natural do Akira Kurosawa. Eu acho que ele tem uma certa tendência a querer mandar mensagens através dos seus filmes, uma moralzinha no final do filme, sabe?
mas eu acredito que isso aí seja melhor trabalhado em outros filmes, né? Eu acho que Akira Kurosawa ele é melhor quando não está tentando ser Akira Kurosawa, né? Para mim, a genialidade do Akira Kurosawa se manifesta quando ele está tentando ser shakespeariano, né? A gente tem filmes aí como Kagemusha, que eu ainda vou falar, O Trono Manchado de Sangue, que é um dos meus favoritos, Han, né? Que é um dos meus favoritos também. Eu acho que os dois filmes que eu mais gosto do Kurosawa é Han e Trono Manchado de Sangue, né? Ou então, quando o Akira Kurosawa está tentando ser extremamente cínico, né? Como Sete Samurais, como Yojimbo, como Céu e Inferno, que é um filme maravilhoso, que é muito, assim, muito subestimado. Cão Danado, que eu ainda vou falar mais pra frente, né? Assim, então, não me agradou muito, mas assim, mesmo estando abaixo da média, né, ainda é um bom filme, ainda é um bom segmento, né? Com os problemas típicos do Akira Kurosawa, mas assim, o Akira Kurosawa, as obras mais fracas do Akira Kurosawa ainda são melhores que a média dos cineastas ao redor do mundo, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu espero que vocês divulguem também, né? Caso queiram ajudar aqui o canal. E não se esqueçam, né, de entrar lá no site tavernadolugarnenhum.com.br, ver lá meus textos, acompanhar eu nas redes sociais, comentem e compartilhem com quem vocês quiserem. É isso aí, fiquem com Deus e até mais.